Água, 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 água! Parece que os Emirados Árabes Unidos se cansaram do Irã atacar seus civis. Além disso, temos mais 4 porta-aviões chegando ao Oriente Médio para essa operação. E temos o novo líder interino do Irã, Ali Larazani, ameaçando assassinar o presidente Trump como vingança pelo assassinato do líder supremo. Vamos começar pelos Emirados Árabes Unidos. Veja, desde o início desta guerra, o Irã atacou os Emirados Árabes Unidos mais de 1.500 vezes usando mísseis e drones. As forças de defesa dos Emirados Árabes Unidos interceptaram mais de 94% desses projéteis. Mas, ainda assim, isso não muda o fato de que o Irã tem atacado os Emirados Árabes Unidos mais do que qualquer outro país. E nós temos números para comprovar isso. Mais de 40% dos ataques iranianos foram direcionados aos Emirados Árabes Unidos, mais do que o dobro do segundo país, Israel. E é importante ressaltar que Israel está ativamente envolvido nesta guerra. E até agora, os Emirados Árabes Unidos não fizeram nada para atacar o Irã. Isso mostra que a agressão iraniana é puro terrorismo, pois nem atacam bases militares dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos. Eles estão apenas atacando prédios e atacando carros nas estradas. Tudo e qualquer coisa para causar caos. Dê uma olhada neste vídeo. Um carro foi atingido bem no meio do trânsito. E então temos uma filmagem de um drone iraniano atingindo o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, que aliás é um edifício residencial. E o fato de o Irã dizer que está atacando apenas alvos militares, enquanto atinge carros nas estradas e prédios residenciais, mostra quais são seus verdadeiros objetivos. Dê uma olhada neste vídeo. Por isso, no início da semana, surgiram relatos de que os Emirados Árabes Unidos planejavam ação militar contra o Irã para impedir ataques de mísseis e drones iranianos ao país. Nós não sabíamos quando isso aconteceria e não sabíamos o que eles iriam atacar, mas sabíamos que estava sendo discutido. Isso foi no dia 2 de março. Senadores dos Estados Unidos chegaram a pedir que a Arábia Saudita e Emirados Árabes se envolvessem na guerra, pois estão sendo atacados e precisam revidar. Ouça o senador Lindsey Graham. E se você tivesse qualquer um no Irã no futuro que queira? E se tivéssemos um Irã no futuro que não quisesse construir armas nucleares nem apoiar Hezbollah, Hamas e Houthis? É esse o caminho que buscamos. Donald J. Trump vai derrubar esse regime terrorista. Vamos ter parceiros no Irã e vamos abrir um caminho para a paz. Isso não vai se resolver sozinho. Todo outro presidente falou sobre fazer. Nós estamos fazendo. O presidente Trump está no processo de fazer isso. Bem, recebemos hoje a confirmação de que os Emirados Árabes Unidos estão envolvidos e realizaram sua primeira ação ofensiva. Parece que essa notícia vem de Israel, onde altos funcionários israelenses afirmam que os Emirados Árabes Unidos tomaram sua primeira ação ofensiva contra o Irã ao atacar uma instalação iraniana de dessalinização. Agora, é importante ressaltar que os Emirados Árabes Unidos não confirmaram isso. Até os israelenses dizem que foi um ataque pequeno, um aviso ao Irã de que, se continuarem atacando os Emirados Árabes Unidos, estes não têm medo de agir ofensivamente. Então, vamos falar um pouco sobre esse ataque à usina de dessalinização, porque há alguns relatos conflitantes aqui. Recentemente, tivemos o ministro das Relações Exteriores do Irã alegando que foram os Estados Unidos que realizaram um ataque contra uma usina de dessalinização iraniana na ilha Hassam. Isso afetou o abastecimento de água em 30 vilarejos.
Os Estados Unidos não confirmaram, nem o Irã apresentou evidências sobre isso. Muitos acharam que isso era uma preparação para uma escalada planejada pelo Irã. Eles culparam os Estados Unidos por um ataque e planejavam atacar usinas de dessalinização no Oriente Médio para aumentar as apostas, porque sabemos que o objetivo do Irã é sobreviver a esta guerra. Eles buscam causar dor econômica aos países vizinhos do Golfo, mesmo enquanto pedem desculpas publicamente por atos terroristas. Agora, como muitos de vocês devem saber, o Oriente Médio é, em sua maioria, um deserto, e isso significa que é difícil conseguir água potável, água própria para beber. Grande parte da água potável do Oriente Médio vem de usinas de dessalinização para muitos desses países. Essas usinas, basicamente, convertem água do mar, água salgada, em água potável para consumo humano e talvez para outras atividades. Agora, no Kuwait, 90% da água potável vem dessas usinas. Em Omã, é 86%. Na Arábia Saudita, 70%. Nos Emirados Árabes Unidos, é cerca de 40%. Para eles, o problema é que muita água vem de uma única usina. Se o Irã atacar essa usina, grande parte do abastecimento desaparece. E adivinha? O Irã de fato iniciou ataques a usinas de dessalinização no Oriente Médio, começando pelo Kuwait. Por cerca de 2 horas ontem, a mídia ligada à Guarda Revolucionária circulou mapas mostrando usinas de dessalinização no Bahrein. E então o governo do Bahrein confirmou que um ataque de drone iraniano realmente atingiu a usina de dessalinização deles. E também confirmaram que houve danos materiais. No mesmo ataque, o Irã também atacou um grande hotel no Bahrein. Eles também atacaram tanques de combustível no aeroporto do Kuwait e a sede de um departamento de previdência em um prédio de vários andares. Na verdade, no Kuwait, 2 oficiais foram mortos por causa desses ataques. Então, claramente, o Irã está intensificando sua guerra contra os países do Oriente Médio porque percebe que essa é a única maneira de sobreviver. Além disso, vem o que os Estados Unidos e outros países ocidentais fazem e percebem que precisam aumentar rápido a pressão sobre os países do Oriente Médio. Agora, antes de continuarmos, só um pedido rápido. Por favor, tire um segundo para clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo e nos permite alcançar mais pessoas. Agora, é difícil exagerar a importância da água para muitas cidades do Oriente Médio, especialmente a água dessalinizada, aquela que vem das usinas. Muitos especialistas preveem, e novamente, isso são apenas previsões, e geralmente previsões estão erradas. Muitos especialistas preveem que, sem usinas de dessalinização, as cidades metropolitanas do Oriente Médio literalmente desaparecerão. As pessoas precisariam fugir ou buscar outro lugar com água. É assim tão importante. Agora, o motivo pelo qual o Irã está fazendo isso é porque eles percebem. O regime iraniano percebe que o tempo deles está se esgotando. Recentemente, recebemos a notícia de que os Estados Unidos estão enviando um 3º grupo de porta-aviões para o Oriente Médio, tornando esse o maior deslocamento de porta-aviões que os Estados Unidos fizeram desde a Guerra do Iraque. Aqui estão mais detalhes. O 3º grupo de ataque de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos se prepara para atravessar o Atlântico e se unir à guerra contra o Irã. O USS George H.W. Bush concluiu seus treinamentos perto da costa de Cape Patterson e deve ser enviado em breve. Ele deve seguir para o leste do Mediterrâneo depois que o porta-aviões USS Gerald R. Ford cruzou o canal de Suez na quinta-feira e agora está no Mar Vermelho. Além de dezenas de caças de ataque a bordo do porta-aviões, os destroyers lançadores de mísseis do grupo de ataque também estarão disponíveis para atingir alvos potencialmente no Iêmen. Se houver indícios de rebeldes Houthi atacando Israel ou navios internacionais... Isso significa que em breve teremos o USS George H.W. Bush, o USS Gerald R. Ford e o USS Abraham Lincoln, todos nas proximidades desta operação. Isso significa que 75% dos grupos aéreos disponíveis agora estão dedicados ao Irã. Isso é algo enorme. Como vocês sabem, nem todos os porta-aviões podem ser usados simultaneamente, o que vale para quase todo o equipamento militar. Os Estados Unidos possuem 11 porta-aviões, mas geralmente só 4 ou 5 estão disponíveis devido à manutenção, descanso da tripulação, treinamento e ciclos de deslocamento. E dos que estão disponíveis, cerca de 75% estão nesta área. Mas isso não é nada.
porque temos porta-aviões de outros países vindo para a região também. Depois que o Irã atacou uma base francesa no Oriente Médio, o presidente francês Macron anunciou que vai enviar o porta-aviões francês Charles de Gaulle para o Oriente Médio. É um porta-aviões movido a energia nuclear também, semelhante aos que os Estados Unidos possuem. E é o único porta-aviões que a França tem. Então, definitivamente, não foi uma decisão tomada de forma leviana. É importante destacar que a França não anunciou participação ofensiva nessa operação. Então, é mais provável que o porta-aviões esteja indo para lá apenas para defender os aliados franceses, basicamente os países do Golfo que também trabalham com a França, assim como trabalham com os Estados Unidos. Ainda assim, definitivamente é uma grande ajuda, porque se a retaliação iraniana, que já está diminuindo, for reduzida ainda mais. Porque com mais poder de fogo na região, isso significa que é mais provável que o Irã venha para a mesa de negociações e concorde com um acordo nuclear justo, o que tornará o mundo um lugar mais seguro. Agora, parece que o Reino Unido também está se preparando para enviar um de seus próprios porta-aviões, talvez até 2. Mas isso não parece estar sendo bem recebido em Washington, porque esta é uma declaração que o presidente Trump acabou de divulgar sobre essa notícia. Trump afirma: o Reino Unido, antes nosso grande aliado, talvez o maior de todos, agora cogita enviar 2 porta-aviões ao Oriente Médio. Tudo bem, primeiro-ministro, não precisamos mais deles. Mas, vamos lembrar, não precisamos de pessoas que entram em guerras depois que já vencemos. Agora, vamos mudar o foco para dentro do Irã. Ontem, falamos sobre um grande ataque israelense contra depósitos de petróleo iranianos. O ataque foi tão grande que literalmente mudou o clima perto de Teherã e de outras cidades próximas. Bem, temos uma atualização. Há um repórter da CNN que está dentro de Teherã e que tem permissão do regime iraniano para fazer reportagens. Então, isso é algo que vocês devem ter em mente sempre que virem essa reportagem. Mas, ainda assim, pelo que eu vi, as reportagens parecem interessantes. Então, deem uma olhada. De Teherã, sobre como está amanhã, após o ataque israelense aos depósitos de petróleo iranianos. É com isso que Teherã está acordando nesta manhã. O céu acima da cidade está coberto por nuvens pretas muito espessas. Você pode ver isso em todo lugar. Ali fica no oeste da cidade, aqui é o norte. Normalmente, ao olhar naquela direção, veria as montanhas Alborz, mas agora estão cobertas por nuvens. Isso acontece após grandes ataques aéreos no sul e no oeste da cidade na noite passada, onde instalações de petróleo e depósitos de armazenamento de óleo foram atingidos. Aparentemente, uma refinaria também pode ter sido atingida, e agora, nesta manhã, você pode ver que o céu ainda está muito escuro. Ontem vimos densas colunas de fumaça preta no céu. Houve incêndios enormes no sul da cidade. Mas eu quero te mostrar outra coisa, porque também está chovendo, mas você pode ver que a água da chuva, está realmente preta. Além disso, parece estar saturada de óleo. E então, se olharmos ali, você pode ver que a água que está escorrendo aqui também está preta. Então, é isso que está caindo esta manhã. Esse tipo de chuva cheia de óleo que temos agora na capital iraniana depois que os ataques aconteceram. Esta manhã, estamos vendo relatos de que o controle aéreo sobre os céus do Irã está praticamente completo. Ou seja, a Força Aérea de Israel e dos Estados Unidos estão basicamente em total controle do espaço aéreo iraniano e podem realizar missões como quiserem. Foi divulgada hoje uma nova filmagem de ataque das Forças de Defesa de Israel a uma sede policial no Kurdistão, oeste do Irã. Você pode ver a explosão secundária, o que significa que havia muito poder de fogo armazenado nessa delegacia de polícia. Dê uma olhada no vídeo. Agora, ontem mesmo, o líder de fato do Irã, Ali Larijani, deu basicamente uma entrevista de 1 hora para a mídia iraniana. Nessa entrevista, ele estava respondendo perguntas que todo mundo está se fazendo. E com certeza tem partes interessantes da entrevista que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes mesmo de mostrar os trechos, quero destacar uma coisa. Olhem só como os líderes iranianos estão assustados. Essa entrevista foi gravada no escuro total. Você não consegue ver nada ao fundo. Isso ocorre porque os líderes iranianos não querem que a inteligência de Israel ou dos Estados Unidos descubra onde estão escondidos e os elimine.
E é por isso que a entrevista foi literalmente conduzida na escuridão total. Você não consegue ver nada. Mas vamos dar uma olhada nesse primeiro trecho, onde esse líder de fato está basicamente ameaçando o presidente Trump. Ele está dizendo que Trump tem que pagar pela morte de Khamenei. Ouça só. O senhor Trump achou que podia simplesmente experimentar um pouco da Venezuela e agir imediatamente sobre isso. Agora ele está preso e não vamos deixar passar. Ele tem que pagar por isso. Ele matou e martirizou nosso líder. Nós não vamos deixar isso passar. Ele martirizou o nosso povo. Mais de 1000 do nosso povo foram martirizados. Isso não é simples. Agora, quero destacar que o Irã tentou assassinar o presidente Trump 2 vezes durante a temporada eleitoral de 2024. E também quero lembrar a todos que o presidente Biden, que era o presidente na época em que soubemos sobre o plano, quando o FBI basicamente expôs as pessoas que estavam planejando isso dentro dos Estados Unidos, o presidente Biden disse publicamente que, se o Irã tentasse algo assim, isso significaria guerra. Essa era a posição dos Estados Unidos quando Trump era só candidato presidencial e ex-presidente. Imagine se o Irã tentasse assassinar o presidente Trump agora, enquanto ele é o presidente. É importante que o regime iraniano considere isso. Mas, de qualquer forma, vamos passar para outros trechos. Aqui temos ele falando sobre como o Irã quer uma guerra longa. E o único motivo pelo qual eles querem uma guerra longa é porque acham que os Estados Unidos querem uma guerra curta. Então eles querem tentar prolongar a guerra o máximo possível. Ouça só. Inicialmente, os americanos pretendiam assassinar a liderança do Irã e alguns dos nossos comandantes para criar caos interno no Irã. O primeiro passo foi desestabilizar a estrutura administrativa e governamental. Os americanos pensavam que isso seria feito rapidamente. A estratégia deles era travar a guerra com intensidade, mas encerrá-la em um curto período. Mas eles não achavam que os iranianos não os deixariam ir. Agora eles estão desesperados. Eles estão tentando coisas como fizeram na Venezuela, achando que podem tomar o controle. Eles acharam que tudo acabaria e que venceriam, mas ficaram presos. Eles acreditavam que, ao dar um golpe tão forte no Irã, poderiam destruir o moral do povo e, como resultado, desestabilizar a estrutura governamental do país. Isso não aconteceu. Essa entrevista foi direcionada ao público interno e internacional. Então, devemos considerar isso. Isso significa que não podemos esperar que ele diga: "Ei, estamos perdendo feio essa guerra", porque ele é o líder de fato. Você não pode esperar que nenhum líder diga isso, mas vamos apenas olhar para os fatos concretos. O Irã nem sequer tem controle do próprio espaço aéreo. Na verdade, cobrimos ontem mesmo que jatos americanos estão sendo reabastecidos no ar, sobre o Golfo Pérsico, no espaço aéreo iraniano. Isso mostra o quão pouco eles acreditam na capacidade do Irã de derrubar jatos e bombardeiros americanos. E não vamos esquecer, o líder iraniano foi morto no primeiro ataque desta guerra. A liderança iraniana, neste momento, está escondida. Eles estão com muito medo de se reunir porque sabem que isso representa uma oportunidade muito atraente para outro ataque. Este país está claramente perdendo a guerra, mas não pode admitir isso na entrevista. É algo a considerar. Também é importante lembrar que o presidente iraniano pediu desculpas publicamente ontem. Essa entrevista de Ali Larijani ocorreu logo após o pedido de desculpas do presidente iraniano. E nessa entrevista, ele meio que critica a mensagem que o presidente iraniano estava transmitindo, basicamente dizendo que os ataques iranianos não vão parar. E também é importante esclarecer que esse cara provavelmente tem mais poder do que o presidente iraniano no regime atual. Então, as palavras dele têm muito mais peso do que as palavras do presidente iraniano. Ouça o que ele disse. Os ataques que a República Islâmica realiza serão contínuos. Nós não vamos deixá-los escapar. Eles não podem achar que deixaremos os Estados Unidos varrerem isso para debaixo do tapete e dizerem nós atacamos. Agora vamos seguir em frente e limpar isso. As coisas só poderão ser resolvidas quando eles entenderem que não têm mais o direito de violar o Irã e quando compensarem o povo iraniano por suas perdas. Essa bagunça que eles criaram no cenário internacional tem um preço alto.
Vocês assassinaram o líder do Irã. Isso é completamente sem precedentes. O preço por isso não é pequeno. Nós não vamos deixar passar. E alguns relatos dizem que eles afirmam ter destruído as capacidades de mísseis do Irã com seus ataques. Como você avalia esses relatos? Então, de onde vêm esses ataques então? Isso é apenas ilusão deles. Centenas de mísseis os atingem diariamente e de forma constante. De onde eles estão vindo? Eles têm uma percepção equivocada. Graças a Deus, nossos estoques de mísseis estão operacionais e bem gerenciados estrategicamente. Após a entrevista, ele vai ao Twitter e diz que as defesas aéreas iranianas derrubaram um jato dos Estados Unidos. Quer dizer, ele não disse isso, mas estava meio que insinuando. Mas se vocês olharem com atenção, o jato que ele mostra no vídeo é um MiG-29. Agora, eu não me lembro da Força Aérea dos Estados Unidos voando um MiG-29, nem mesmo a Força Aérea de Israel voando um MiG-29, eles voam exclusivamente jatos ocidentais. Então, parece que o líder iraniano simplesmente compartilhou um vídeo de um jato iraniano caindo. Mas essa é a realidade da guerra em que estamos. Depois, ele comentou ter ouvido relatos sobre soldados americanos feitos prisioneiros. Agora, é claro, ele não tinha nenhuma evidência dessa afirmação. Sem fotos, sem vídeos. Mas não se preocupe, tínhamos contas iranianas que compartilharam fotos dessa alegação. Bem, dê uma olhada você mesmo. Aqui estão as imagens. A conta ainda afirma que a Força Delta capturou Nicolás Maduro. Mas no Irã, eles mesmos foram capturados porque, aparentemente, o Irã não é a Venezuela. Mas, se você não consegue perceber só pelas imagens, isso claramente é IA. Dê uma olhada no canto inferior direito da imagem. Esse é o logo do Google Gemini, que é um aplicativo de IA onde você pode simplesmente digitar algumas palavras sobre a imagem que deseja e ele vai criar a imagem do nada, mesmo que a imagem não corresponda à realidade. Agora, os iranianos tentaram apresentar provas das forças que afirmam ter capturado, mas essa é a única prova que eles apresentaram. Mais uma vez, provando que as capacidades de propaganda do Irã são muito mais fortes do que suas capacidades militares reais.